Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com a professora Nazaré Melo. Ela é imortal da Academia Paraense de Letras, é escritora de literatura infantil e tem uma vasta experiência na área da educação. Professora, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada também. A sua opinião sobre a educação atual, depois de uma experiência de 30 anos como professora da SEDUC e 27 anos como empreendedora da educação, como uma escola própria, né? Primeira infância. Exato. Qual é a sua opinião? Em que nível nós estamos hoje? Olha, Mauro, quando eu fundei a minha escola, quase também há mais de 2 décadas, foi uma realização de um sonho, porque eu sempre sonhei em ser professora, pedagoga, educadora, estar no meio de educação. Então, sempre foi uma meta para mim. Então, eu imaginava que a realização de ter a minha própria escola fosse uma coisa muito distante, fosse demorar muito, né? Eu era muito jovem e de repente houve oportunidade, aluguei uma casa, criei desde o uniforme, metodologia, o design, tudo que você vê na primeira infância, eu posso dizer que fui eu que criei. E fui uma empreendedora. É um desafio até hoje manter uma creche que em período creche, integral, né? Parcial, que naquela época não era muito comum. É uma responsabilidade imensa, enorme, né, enorme. São crianças a partir de que idade? A partir de 1 ano de idade. E quando eu abri com berçário, com 2 meses. Só que a escola cresceu muito e eu desativei o berçário para transformar em sala de aula. Então, eu comecei com o baby, que é a partir de 1 ano, mas eu já tive até berçário. E numa época que não tinha tantas, ou quase nenhuma, era inexistente. E eu ainda lancei o período integral, parcial, e também você quer só 1 mês, só precisa do serviço de creche 1 mês, por uma falta, uma viagem, uma empregada que algum motivo eu também ofereci esse serviço. Então eu procurei inovar em muitas questões. E como é conciliar como empreendedora numa escola privada para um determinado público que pode pagar, simultaneamente como professora, diretora de escolas públicas da SEDUC? Isso, eu sou uma workaholic, né? Porque eu passei no concurso público da SEDUC, tenho muito orgulho disso. E também extremamente jovem. E foi logo me dado uma escola para dirigir. Então, eu acho que é muita responsabilidade, comprometimento e amor pelo que se gosta de fazer. Então, eu tinha os 2, praticamente. Então, eu tinha que trabalhar nos 3 turnos, que até hoje eu faço isso. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Então, é um trabalho constante, mas quando a gente está no que a gente gosta, é um pouco mais fácil de lidar com os problemas. Na escola pública, a senhora lida com adolescentes? Adolescentes. Na sua escola privada, lida com crianças? Isso, e públicos completamente diferentes. Por exemplo, há cerca de mais de 1 década, eu estou no EJA, que é o ensino de jovens e adultos. E então eu me especializei em EJA. Já experimentou o idoso? O idoso, aquela pessoa que está fora da linha da escolaridade, que já deixou há muito tempo a escola, ou que é aquele adolescente difícil, ou aquele adulto de 25 a 35 anos. Então, ele quer voltar a estudar. Ele quer voltar a frequentar uma escola, mas ele não pode frequentar uma escola normal. Então, vamos pegar essa sua experiência. Qual é o nível hoje da educação pública no Pará, por exemplo? Olha, se a gente for analisar os índices do IDEB, a meta ela vem aumentando, né? Começou com 3 e pouco, passou para 4 e pouco, está quase perto de 5. De uma média geral no ensino público. Então, eu digo que ele vem melhorando, mas os desafios são muito grandes e as dificuldades são enormes. Na sua opinião, por que a escola pública, pelo menos em Belém, tem diminuído a demanda?
São muitos os fatores, né? Muitos os fatores. A demanda realmente caiu muito, o EJA foi o mais prejudicado, inclusive, várias escolas do ensino noturno fecharam, e a minha também fechou, a minha escola pública. Então, nós passamos por toda uma reestruturação. Se fundiu com outras escolas? Fundiram ou sumiram. Fundiram ou sumiram. Porque o que acontece? As provas enseja, as provas que o aluno só precisa chegar e fazer no final do ano, ele ganha o certificado, isso tirou muito o aluno da sala de aula, porque o aluno ele tem que ir, frequentar, ir todo dia, e o aluno nessa faixa etária, ele tem diversas dificuldades, ele trabalha, ele é arrimo de família, ele já está desestimulado, ele tem dificuldade para aprender. Então, quando surgiu essas provas, que ele só precisa ir lá e responder, isso foi um grande motivo, pelo menos para o EJA, de ter diminuído. Né? E os outros fatores que vieram contribuir também. Né? A infraestrutura precária, em muitas escolas, não em todas, mas em muitas. Né? A própria questão do ensino. Então, isso foi difícil para todos nós educadores. A metodologia que nós aplicamos está up-to-date, está no momento? Depende de qual metodologia, porque existem várias. Sim, mas, por exemplo, no ensino público do Pará, não tem uma só metodologia? Tem, com as suas variáveis em cada escola, né? Porque cada escola tem o seu perfil e tem a sua autonomia. Eu diria que sim, em alguns pontos nós poderíamos usar como exemplo, em outros ainda há muito a percorrer. Bem, essa sua experiência com criança, com jovens, que levou a uma literatura. Sim. Hoje já são 17 livros. 17 livros. Focados na literatura infantil. Infantil. Na verdade, são 22. 22 livros. Mas que estão no prelo são 4 e outros esperando na fila. Bem, como é que funciona o processo criativo? As histórias que a senhora aborda são as vivências do dia a dia com essas crianças? A curiosidade delas? É um pouco de tudo, porque como eu sempre escrevi, eu era uma criança que escrevia. Eu comecei com poesia, depois história em quadrinho, depois pequenos contos, contava histórias para outras crianças. Eu tenho uma legião de amigas que a nossa diferença de idade não é tão grande e eu já contava histórias para elas, né? Hoje em dia elas são mães também e elas lembram muito desse momento que a gente se reunia nas férias, em Salinas ou em casa. Então, conta uma história. Então, eu já gostava muito de ler também, tinha o hábito da leitura. Muito forte dentro de mim, então eu sempre... Para escrever tem que ler. Para escrever tem que ler. É um prazer ler, então você tem que gostar muito de ler. E aí foi um caminho natural. E aí redundou em 22 livros. Redundou em 22 livros. Sim. Outros modelos, a senhora não pensa em escrever outras formas de literatura que não é infantil? Penso. Eu tenho um livro de quase 300 páginas que é um romance. É adulto, é bem forte e muito longe da literatura infantil. Também escrevo suspense. Então, um dos livros que inclusive, eu espero que fique logo pronto é de suspense. Como foi sua entrada na Academia Paraense de Letras, professora? Entrou muito mais jovem do que a média lá dentro, né? Muito. E escrevendo literatura infantil. Infantil, que Sim, poderia ser até uma barreira. Que impacto isso causou? Olha, eu fui para quebrar paradigmas, porque eu já era amiga da academia, eu já frequentava a academia, já ia nas sessões, toda vez que tinha algum evento, eu participava, tinha alguma sessão, eu estava presente. Então, mas como escritora, né? Uma escritora, como vários frequentam, eu era só mais uma que frequentava. Fiz uma amizade com um, com o outro, mas nada muito próximo, tudo muito distante.
E aí um ou outro acadêmico dizia, olha, um dia você vai estar aqui conosco. E a gente ria, achava simpático, uma gentileza, e ficava só nisso. E eu já sempre frequentando lá as sessões. Abriu uma vaga. E eu pensei, vou me inscrever. E eu já era do Instituto Histórico. Eu já tinha passado o Instituto Geográfico do Pará. Eu já tinha. Então, isso já me deu uma certa credencial, porque eu já tinha passado por uma análise rigorosíssima, fui eleita por unanimidade no Instituto Histórico, eu já tinha um referencial acadêmico forte que me orgulha muito de ter ingressado com louvor no Instituto Histórico. Então, tinha um currículo, quando as pessoas me perguntam, poliglota, mestrado, isso é importante. É importante você ter um currículo para apresentar. Provar que você tem conhecimentos gerais sobre tudo e, mais o mais importante, que você ama a literatura, que você gosta realmente você gosta. Não é por outros motivos, é porque realmente você gosta de literatura, gosta de ler. E eu acho que eu provei isso, que eu tinha um conhecimento portento, que eu tinha um conhecimento profundo, porque isso é realmente importante. Às vezes as pessoas não dão valor para isso, mas isso é muito importante, você saber um pouco de tudo, saber de história, saber de geografia, história do Pará. É muito importante você saber. E eu sabia. E principalmente autores. Eu já tinha lido muitos autores a conhecidíssimos. Sua literatura é bastante regional, né, professora? É bastante regional porque foi a minha proposta, a minha necessidade enquanto pedagoga, educadora. Eu via que tinha poucas obras. Você nunca vai escrever sobre Halloween, é sempre a Matinta Pereira. Sempre a Matinta Pereira. Não tenho nada contra o Halloween, apesar de ser, que eu acho que é muito até... Mas na sua escola se comemora o Halloween ou Matinta Pereira? Toda escola que tem inglês, que a minha tem inglês, não tem como não comemorar, porque faz parte da cultura americana, né? Mas o Brasil, ele é todo antropofágico, então... As crianças sabem distinguir Sabem bem. distinguir, né? É uma questão antropológica sobre isso, a questão do folclore. Então, eu sou uma defensora do nosso folclore. Eu já dei várias palestras, inclusive, sobre o nosso folclore. E sempre friso a valorização, principalmente do folclore paraense, que é muito rico, que não deixa a desejar em nada as demais culturas. Os povos, desde a antiguidade, tinham seus mitos, tinham suas lendas, e nós temos uma oralidade muito forte. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi justamente resgatar e valorizar as nossas lendas, a nossa mitologia, porque eu via que não tinha o devido respeito e a devida valorização que elas mereciam. Bem, nas feiras literárias aí, você está sempre entre os primeiros lá em nível de vendas. Sempre, né? desde a primeira... Então há uma aceitação muito grande. Há uma aceitação muito grande. Porque há uma carência de uma literatura regional. Há uma carência de literatura regional, E eu acho que os autores paraenses, isso cada vez vem crescendo. A gente percebe isso, cada vez mais estão escrevendo sobre nós, porque você não ama o que você não conhece. Então, eu vi que havia muito e a real necessidade de você valorizar o que é nosso, mas valorizar de verdade, com conhecimento, com semântica, com algo que realmente eu fui buscar, eu fui pesquisar, realmente qual era a origem do boto, qual é a origem da Iara. As lendas que já existiam, você criou novas. Eu fiz um trabalho semelhante ao de Monteiro Lobato. Ele não criou o Saci Pererê, ele não criou a Cuca, ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E lá dentro ele colocou a galera.
Então, foi o que eu fiz. Eu criei meus personagens, a minha história e, por exemplo, que já foi até uma peça de teatro encenada, A Cobra Grande e os Pescadores. Os pescadores, eles têm vida própria, eles têm toda uma história, tem o vilão, tem o herói, né? Tem o mestre, tem aquele que duvida. Então, há um conflito se a cobra grande existe ou não. Então, há todo um contexto, há toda uma dramaturgia, e aí eles resolvem ir caçar a cobra grande. Então, tem toda uma história envolvendo a cobra grande. Aí, para isso, eu descrevo o olhar dela, eu descrevo o tamanho descomunal, descrevo o couro, que é um couro específico, o desenho. Então, tudo isso eu fui colocando para poder. Assim, a Matinta Pereira, que é a história de 3 meninos, que eles resolvem fazer uma aventura de madrugada. Então, todas as minhas histórias que são voltadas para a lenda, eu fiz uma contextualização. Eu escrevi uma coisa que tivesse início, meio e fim. E atemporal. E atemporal. Professora, tem tido incentivo para a literatura regional? Eu diria tem crescido o número de escritores, né? Nas feiras de livro a gente vê que tem... Todos somos heróis, porque você escrever um livro, editar um livro, lançar um livro... E depender da venda... Colocar um livro na prateleira, esperar que ele venda sozinho, é muito difícil. Eu não considero uma tarefa fácil. É difícil, porque ninguém sabe... hoje eu vou comprar um livro. Mas, ao mesmo tempo... Não, as pessoas... Quem lança lança logo 10, vai um atrás do outro. Senão que o negócio é bom. O primeiro livro que eu lancei já foi um best-seller. Eu lancei na antiga Livraria Nobel, aqui em Belém. E totalmente desconhecida. E eu tive muito apoio. Alguns acreditaram e outros não acreditaram. E no dia do lançamento, mas foi um livro muito trabalhado, foi um livro que eu levei 6 anos para escrever. O primeiro é mais difícil. Capa dura, papel triplex. Então, a minha preocupação era em todos os sentidos, né? Na ilustração, se tinha ficha catalográfica, se tinha ISBN. Meu livro foi o primeiro livro que eu lancei. E ele vendeu 300 exemplares num dia só, na Nobel. Então, foi um marco. Um incentivo violento, que aí vem um segundo, vem um terceiro, e assim, foi não isso para mesmo. mais. Isso. Né? E aí eu comecei a escrever sobre vários assuntos, histórias infantis que tivessem uma moral, que tivessem um motivo, um gancho, porque uma das coisas que eu defendi na academia... Dos seus livros foi já encenado no teatro. Já, né? vários. Isso talvez seja um gancho muito interessante, né? Porque a criança gosta muito do teatro infantil, né? Gosta muito de ir. É bom quando os pais também acompanham, fazem aquele programa em família. Nós tínhamos muito mais no passado. Já tivemos mais. Talvez seja um novo incentivo. Comece a escrever aí as peças. Tudo é aquela pergunta que você fez, é o patrocínio. Né? A gente precisa de patrocínio. De incentivo. A cultura, de uma forma geral. Principalmente no Brasil, necessita disso. É muito difícil. Não dá para andar com pernas próprias, porque a cultura do povo não é uma cultura culta. Não é. Não então... cabe a nós trabalharmos para mudarmos esse cenário. Professora Nazaré, muito obrigado por essa conversa, parabéns por todo esse período aí de 30 anos na SEDUC, de 27 com escola própria, nesse momento que está se vendo aí as escolas individuais sumirem, sendo engolidas pelas grandes corporações. Né? É um processo natural. Você ainda é, por exemplo, coordenadora da Câmara de Educação na Associação Comercial do Pará, então sabe como está esse mercado. Exato. Né? Não é um mercado muito fácil, nós estamos vendo escolas tradicionais tendo que ser vendida, sendo fundida ou às vezes até fechada. Até fechadas, é verdade. E conseguir manter uma creche 27 anos, parabéns. Obrigada. Muita paciência. E muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Mauro, eu que agradeço.
Logo depois do intervalo, vamos falar sobre balé. Estará aqui conosco a bailarina e professora Ana Rosa Crispino. Eu volto já.